Muito feliz em ter você aqui agora no mesmo espaço-tempo. O podcast Artistas e Boletos deseja inaugurar um debate importantíssimo para a cultura e a arte da cidade de São José do Rio Preto. Aqui é o espaço de ouvir o artista visual sobre sua vida e seus modos de viver e sobreviver de arte. O podcast Artistas e Boletos faz parte da minha pesquisa de mestrado em arquitetura e urbanismo, uma pesquisa sobre os modos de sobrevivência do trabalhador artista, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo na USP São Carlos. Ao pensarmos os sistemas das artes visuais de São José do Rio Preto, convidamos você a dialogar com a gente sobre a sua cidade, onde quer que você esteja. Siga o perfil do podcast no Instagram, @Artistas e Boletos. Hoje tenho o prazer inenarrável de conversar com Jeff Teles. Querido, já gratidão por aceitar de imediato, quando a gente tem nossos devaneios fora da câmera, e concordar, né, e debater sempre essa questão que a gente fala dessa materialidade de como a gente paga nossos boletos. Obrigado pelo convite. Valeu, muito massa estar aqui, bater esse papo inenarrável. Começa me contando se você é de Rio Preto ou não, o que te traz para Rio Preto e como você vincula a prática artística. Eu nasci em Lins, vim estudar teatro aqui na Escola Persona de Teatro do Walter Máximo e, resumidamente, eu fui ficando. Depois que a escola fecha, a gente assume o prédio e ali nasce a companhia Núcleo 2, na época chamada de companhia, hoje agrupamento. Então, artes cênicas. Artes cênicas. Você entra. E como você vai tocando e dialogando com as visuais? Como se dá esse processo, olhando hoje em retrospecto? Aí foi um processo um pouco mais longo, porque do nascer teatralmente dentro de um espaço fechado, um teatro de bolso, a perda desse espaço por não conseguir pagar o aluguel, a ocupação de outros espaços públicos, como os equipamentos da prefeitura, como a Casa de Cultura, na época a Oficina Cultural Fred Navarro, ensaiávamos bastante nesses espaços, até ir para a rua, para a árvore, para praças, e entender também essa transição de linguagem, que trabalhávamos uma estética mais realista dentro de um espaço fechado. Essa era um pouco da formação do Núcleo 2, e depois a gente começa a investigar a linguagem da performance, do teatro performativo, rompendo bastante com o que a gente vinha fazendo. E um pouco no meio desse processo fui estudar cinema também, um pouco cansado de ver o teatro acontecer sempre muito próximo, muito parecido, as encenações ao redor. E aí foi um salto de querer experimentar essa linguagem do cinema e começar a fundir, misturar ela com o teatro. Exato. Aí você mistura, né, as linguagens. Então, e você está nessa interface entre vídeo, cinema e performance, vamos chamar assim, né? Trazer o teatro, tirar das três paredes e levar para a cidade. Né? Basicamente isso. Porque daí, nesse processo híbrido de teatro com cinema, ali foi uma descoberta muito legal, que foi as artes visuais. Um campo até então desconhecido e que, de alguma forma, abriu muitas outras possibilidades de trabalhar. Sim. E aí não foi uma migração, né? Foi uma incorporação. Então, teatro, exato, cinema e artes visuais. E dentro das artes visuais já é uma interseção com a linguagem teatral, de alguma forma, com a performance. Sim. E assim vai passeando, fazendo um pouco de cada coisa. Então, dessa experiência do espaço físico, daquilo que era o núcleo, você já passou pelo fato concreto de ter que se preocupar com contas, né? De como o coletivo cuidaria daquele espaço. Ali você já teve essa choque de realidade, vamos chamar assim, né? De não estou só criando, eu tenho que manter isso aqui aberto. Eu acho que é desde o começo, né? Acho que quem começa essa questão já vem, porque da onde vem o dinheiro, né? Da onde vem o aluguel, a luz, a água, a comida, enfim.
Eu acho que assim, é uma coisa muito inerente, né? Não tem como. Claro que quando você começa, você faz muita coisa fora para conseguir Sim. sustentar esse sonho, né? Sim. Isso é uma questão. Mas é quando você resolve e acha que dá um certo pé se manter nesse lugar unicamente, então você começa a ter alguns desdobramentos do que você faz, por exemplo, dar aula, né? A arte-educação é um ganha-pão Super. de muitos artistas e como única forma, às vezes, de sobrevivência. Do ganho fixo, né? Para manter as contas. E falando nisso, como você divide a sua produção, se a gente pudesse chamar de comercial e autoral? Que momentos, que fases, você equilibra isso entre começar no comercial ou para manter as contas, para pagar as contas, ter que fazer coisas comerciais? Como é que é isso? Eu não sei Essa responder. separação. Eu não sei responder, porque... Fazer um institucional, por exemplo, você já fez? Para alguma empresa? Então, sim. É isso? É isso, né? Mas aí eu chamo isso mais de um trabalho de freelance, Sim. de um lugar Sim. mais corporativo mesmo, né? Sim, sim, sim. Que, assim, claro, é maravilhoso fazer esses trabalhos, são desafiadores muitas vezes, mas ao mesmo tempo também é esse questionamento, né? A partir do momento que você faz um trabalho totalmente autoral e maluco, mas dentro de um edital, é comercial também, né? É um mercado. Você tem que se adequar a esse mercado. Sim. Não dá para você fazer totalmente maluco. Não dá para você não responder às questões obrigatórias presentes no edital. Claro. É no sentido da autoria, eu falo. Sim. Daquilo que você tem liberdade para criar. Sim. E daquilo que te pedem. Sim. Né? Você é brifado para fazer. É mais nesse lugar, assim, essa balança entre eu faço essas coisas que vou me dar um retorno financeiro, mas não é a minha autoria. É uma encomenda. E aquilo que é encomenda sua para si mesmo. Aí, né, que é como... Se já passou essa experiência, se você ainda tem a necessidade disso para poder equilibrar as contas. Eu acho que é eterno, né? Acho que é muito eterno. Acho que viver exclusivamente da arte, assim, é um lugar para muita pouca gente. Muito pouca gente. Acho que tem que chegar ao... E mesmo assim, você vai mudar o nível também de seus consumos, o seu estado de sobrevivência vai ser outro. Então, seus custos vão ser mais caros. Sim. Então, você vai ter que vender tela a 1 milhão, você vai ter que fazer coisas mais caras e assim para sempre, porque os gastos vão ser maiores também. Conviver mais caro e viver mais caro. Exato, né? Isso falando de única e exclusivamente de arte, né? Sim. Então, eu acho que para todos os níveis ele é relativo, assim. E como é vender obra? Porque quando eu converso com um pintor, uma pintora, ela vende uma obra. É fato, matéria, chega na casa da pessoa e está lá. Como é vender obra para você? Para um particular? Ou como é que é esse lugar? Você já vendeu obra? Não existe praticamente. Não é outro... É diferente, né? É diferente. Para explicar para as pessoas Teve um projeto, assim, muito específico que eu fiz telas telas fotográficas com manipulação digital. Sim. E acabei vendendo, mas não era isso. A ideia era vender mesmo. Eu queria vender mais, queria estar vendendo até agora, né? É um objeto, né? Sim, é. É algo concreto, palpável. Concreto, exato. Mas, ao mesmo tempo, eu não fui atrás de vender, de assim, oferecer isso, fazer um canal. Tem todo Algumas pessoas compraram, legal, pessoas próximas. Nossa, isso está à venda. Sim. Né? Mas não era uma coisa bem estabelecida. Então, assim, essa coisa com a venda e ainda mais para outras obras, na venda para um trabalho ao vivo, um trabalho de videoarte, ele está associado ao que a gente chama de circulação. Né? Então, você circular é vender de alguma forma, né? Exato. Está circulando aonde? Numa cidade, mas assim, como é isso? Não é tão simples, né? As circulações não são tão simples. Não. Esse tipo de arte contemporânea no interior do estado é mais difícil ainda. Sim. Uma reclamação constante que apareceu é que as obras não circulam, né? Os artistas realizam a obra, ela estreia 2, 3, 4 vezes e desaparecem. Não tem esse fôlego. Uma constante. Na minha visão, é porque é por conta de que a miséria é muito grande. Então, eu faço um trabalho e assim, eu cheguei a uma conclusão no teatro que era muito cruel. A gente passava, às vezes, 9, 12, 15 meses ensaiando um espetáculo. E aí esse espetáculo ficava pronto. Isso quase que diariamente.
É muito tempo. Muito. O teatro é uma linguagem complexa, ela demanda tempo. E depois você não apresentava 15 meses. Eu acho que era o mínimo, você tinha que apresentar a mesma quantidade de que você ensaiou. De energia para empregada. mais e não para menos. Exato. Eu falei, tem uma conta errada, isso não faz sentido. Porque da onde vai vir esse dinheiro para eu ficar esse tempo todo ensaiando e depois eu não cubro esse tempo? Perfeito. Esse tempo é um tempo que foi embora. E aí essa relação me incomodou. Perfeito. Então, quando você pega um edital, você tem que entender que aquele projeto ele é pertinente e é custeado por aquele tempo, de 4, de 6, de 9 meses. Exato. Ok, tá. Isso é uma questão, legal. Então você conseguiu sobreviver. E depois, você circula. Se você não circular, e não é bom isso, você precisa circular. Você está fazendo algo para circular, para vender. Sim. A hora que você se depara com os inúmeros problemas da distribuição, da circulação, já tem um outro edital aparecendo ou uma outra forma de produção. Então você faz assim, eu só vou conseguir render alguma coisa se eu produzir outra coisa. Outra coisa então nova. você vai acumulando produções. E elas não ficam sabidas e conhecidas, né? É esse ciclo que falta... E aí falta tanto um investimento do artista, um conhecimento, como também um acesso, né? O sistema absorver essas produções, que também tem isso, né? Não é só que o artista não consegue atingir, é que é muito blindado, né? Não é receptivo, eu imagino. Não é Eu isso. acho que falta... No sentido, até se eu falar assim, oferecer tudo de graça para todo mundo vai receber a exposição. Mas no sentido do financeiro, do pago. Né? Eu quero vender esse trabalho para que ele circule. Você recebe e acolhe e paga. É aí que está a dificuldade, né? Eu acho que falta coragem também, né? Insistência e coragem. Sim. A gente não tem aqui temporada. Né? Se a gente pensar na música e no teatro como duas vertentes muito grandes, muito, né, de um corpo muito forte, não tem uma temporada. Não tem uma temporada de teatro. Não tem uma temporada de um show. Uma banda, um artista que faz um show autoral novo, ele vai vender por uma instituição. Isso. E, ok. Uma vez E tá tudo bem. Ele vai circular por outros lugares, por onde ele conseguir vender. A música tem esse trânsito mais fácil. O teatro também. Mas acho que falta essa coragem de falar assim, vamos ficar pelo menos 2 meses ali? Quinta e sexta e sábado e domingo. Mas não vai vir ninguém. Tem que criar-se o hábito. Cria o hábito. Sim. E sempre vai ter alguém. Sim. Não, isso é uma questão. Circular a produção é um gargalo que não acontece. Houve algum momento em que você, nesse processo de vir da sua cidade para cá, de ser outra coisa? Outra profissão, essa relação migrar para as artes, você se via outra coisa, aí você se viu artista, para depois evoluir para ser só artista? Comenta isso. Não, nunca teve essa possibilidade. Sou formado em letras, poderia dar aula de algumas coisas dentro disso, mas não houve. O que houve foi a descoberta da produção em algum momento da vida. Né? Isso lá no começo. Eu falei, não é ator que eu preciso ser. Eu preciso produzir. Quem produz é quem vai ganhar alguma coisa. O ator não vai ganhar. Então, eu fiz algumas produções. E apanhei fazendo produção e saí fora. Isso já leva até uma pergunta que eu vou te fazer sobre gestão. Vamos antecipar. Como você vê a relação? Você se produz hoje? Sim. E como é mais uma função? Como você vê esse acúmulo de funções que o artista contemporâneo, o artista visual tem? Que não é só criar. Né? A gente acorda e fica criando. Não, a gente tem que fazer redes sociais, marketing, contabilidade, produção, pós-produção, pré-produção. Existe um lado que eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer mais de uma coisa. É um prazer. É um hedonismo muito grande. Existe um outro lado também que é uma necessidade. Não tem como. Né? Eu sei fazer algumas coisas. Eu trabalhei, eu trabalhei em empresa. Eu trabalhava numa assessoria de comunicação da Sabesp. Era uma coisa assim, era uma superintendência. Então, quem escrevia os releases era eu. Assim, eu não sou jornalista, mas eu
adquiriu lido bem com isso os e saberes. sei tudo que eu tenho que fazer, sabe? Desde fazer um clipe, release, sinopse, trabalhar com a palavra, a venda, a própria publicidade, no sentido de você... Eu não sou design, eu estou longe de ser um design. E não estudo design, mas eu resolvo os meus problemas. Exato. Né? Então, assim, eu gosto de fazer. Ah, mas não é tão bom, eu penso. Mas e aí? Eu fico sem? Da onde eu arrumo dinheiro para pagar corretamente? Ou às vezes no edital que você pode... Pode, eu posso pagar. Mas se eu não acumular a função, por que eu vou fazer esse projeto? Da onde vai vir um dinheiro para... Tem editais que foram ganhos, gente. Passei 9 meses. Se eu distribuir o valor que eu tive para executar, meu Deus do céu, não tem lógica, porque eu não consegui fazer mais nada. Então, assim, é muito relativo, sabe? E a miséria é muito grande. É a precariedade que eu vejo. A gente acumula também por conta dessa precariedade, né? Somos obrigados e não temos condições de distribuir essas funções para outras pessoas, porque nos faltaria, né? Fica nessa balança, né? Do que você pode passar para terceiros e distribuir o dinheiro e do que você tem que acumular. Eu concordo com você. A gente fica... É que tem gente que faz sem prazer esse acúmulo, né? Tem gente que tem prazer em acumular, tem gente que é uma sobrecarga. E aí é uma lamúria, né? Mas eu acho que o projeto ele tem que ser pensado assim também. Né? Você não vai lá, eu vou fazer um filme, mas eu nunca fiz um filme. Tá. E agora? O que eu faço com esse monte de função? Eu não tenho dinheiro para pagar esse monte de gente aqui. Não, então corta o diretor de arte, corta o continuista também, corta o logger. Aí depois você vai ter um monte de problema no seu set. Um monte de problema. E assim, às vezes tem que lidar com esses problemas. Não vai dar. Sim. Vai ter que se ajudar ali, chama alguém para te ajudar e fala, não tem outro jeito. Mas é muito capenga isso, sim, né? Então, assim, o projeto tem que ser pensado de uma forma que você consiga... É legal trabalhar com equipe reduzida. É muito bom. Olha quem tá falando, né? Quem gosta de um monte de gente. Mas é muito bom a equipe ser muito reduzida. Você vai fazer duas coisas, você vai fazer duas coisas. Você vai ganhar melhor, mas você não vai ganhar exatamente para duas coisas. Esse que é o problema, né? Exato. E com relação à formação, você falou que fez letras. Nessa processo de ser artista e carreira, você busca fazer formação? Cursos livres, fez a pós em coisas vinculadas às artes, olhando para o mercado, ou para se especializar numa linguagem? Como é que é essa relação de estudar? Tô sempre à procura mais cursos... Como é que chama? Curso lato? Cursos curso livres. Mais... Cursos livres. Cursos livres, curtos, né? Curtos de curta duração. Online é sempre mais fácil. Sim. Mas não sou uma pessoa que... Pela área que eu gosto, eu não encontro muita facilidade em encontrar esses cursos. Diálogos. Por exemplo, o Museu do Amanhã recentemente fez uma série de vídeos, de lives, né? Aquilo foi incrível. Cada uma tinha 1 hora, 1h30, algumas 2 horas e pouquinho. Aquilo é incrível, né? Então, assim, não chega a ser um curso. Sim, mas uma ação formativa. Um conhecimento que Exato. você olha, enxerga uma outra pessoa numa outra parte do país. Isso é fundamental, assim. Sim. Mas não é sempre, né? Sim. E às vezes as linguagens são outras. Aquilo você começa de um lugar e fala assim, não está muito dialogando. Então, mas essa procura, ela é permanente. Sempre. Essa é a ideia da busca. Sempre. Da importância do ler, do estudar, do formar. A falta que Ideias, que é o programa do Sesc, quando tinha em 2015, mais ou menos, 2014, é muito grande, assim. É muito grande. Porque é sensacional. Vir um profissional de fora, na sua área, dentro de artes visuais, audiovisual, hibridismo de linguagens, para falar sobre o seu trabalho. Nossa, isso é incrível. Voltando ao circular e comercializar, você tem alguma outra forma, ou já teve experiência de circular sua obra ou comercializar que não editais? Que não editais. No teatro a gente já fez temporada por conta própria. Independente, bilheteria. Ações coletivas são poucas, mas assim, existe uma luz ali, existe algo ali a se enxergar muito interessante.
tem uma contradição, assim, para mim, muito forte na cidade, que é o maior fomento da cidade exigir que você não cobre ingresso, né? Então, a hora que você vai fazer qualquer outra coisa fora, existe uma pergunta: como eu comercializo isso diretamente com o espectador? Como eu vendo o ingresso? Eu poderia pagar a taxa que um ambulante paga, ir para o calçadão, Sim. colocar uma tenda ali, ligar uma televisão e vender. Olha o curtinha, por que não? Sim. Alguém vai ver como performance? Eu não sei, mas eu poderia ir para uma praça fazer isso. Agora, quem vai pagar, sendo que está todo mundo fazendo de graça por mais de uma década? Mas... Então, assim, existe uma cultura aqui que é uma cultura do menosprezo ao artista. E aí é um lugar que você coloca de muita dificuldade, né? Sim, faz sentido. Você não cria o hábito... De novo, é cultura. Criar o hábito de consumir a arte, que a gente está exatamente falando, né? Então, você está educando o público dessa maneira a consumir a qualquer momento a arte. Por edital, sem edital, onde quer que seja. E quando vem gente de fora, custa caro, né? Os teatros, quando as produções vêm, mesmo que não sejam só de famosos, Sim. mas custa caro, aquilo é valorizado. Sim. Né? A arte local não é valorizada. Imagina quando sai os premiados do Nelson Seixas e as suas produções começam a aparecerem, né? Então tem de todas as áreas. Exato. De mostras a produções teatrais, audiovisuais, musicais, sempre são gratuitas, sempre. E é uma avalanche de projetos. E isso gera uma cultura do não pagar. Por que eu vou pagar? E com vida curta, porque aí faz o que está prometido lá, X apresentações e morre, né? E aí a gente volta para Até porque o dinheiro é pouco, né? Tá pago para isso. Mas na cobrança eu continuaria a dar uma sobrevida e prolongaria essa temporada. Mas o próprio edital que você ganhou de mais de 20, 30 pessoas e ganhou lá sua verba para produzir, ela é muito pouca diante de uma obrigação de você ter ainda que dar essa apresentação. A gente não está falando de contrapartida. A contrapartida é a própria produção. É a própria obra, exato. Como que você tem que dar circulação, tem que apresentar, mostrar? Você tem que cumprir que você fez, né? Tem que provar que você fez. Mas entrar numa temporada e aí vira essa... todo mundo começa a falar, pô, então eu perdi agora porque eu coloquei só uma apresentação. Pô, eu vou fazer 4. Aí vai um outro e fala assim, não, eu vou fazer 20. 16 e 20. É, uma corrida. E ele vai ganhar... Precariedade. Ele não vai ganhar, ele vai pagar. Pagar para trabalhar. Ele vai pagar. É fato. Ele acaba um projeto devendo. Fato. Mas ele ganhou. Ele está feliz que ele ganhou. Ganhou pela precariedade. Aí o sistema engole mesmo. E o sistema fica feliz. Né? O sistema fica Porque feliz. tá barato para ele, né? Por mesmo valor, estou ganhando 20 produtos, em vez de um, que é a estreia. Né? Talvez o certo era, estreou. Tá comprovado que aconteceu, agora vai circular, filho. Ou, que é o ideal, editais de circulação. Quer que eu circule? Me paga para circular. Né? Que seria uma segunda etapa do fomento municipal. Que a gente está ainda só nessa etapa da produção, né? Não conseguiu sair dela. E às vezes a obra, muitas vezes, né? Ela não se sustenta para circular, né? Ela tem um custo de circulação. Ela não se sustenta. Você produz ela de uma forma... O teatro é muito bom nisso, porque o teatro não consegue... Mas às vezes também não, né? Uma produção de teatro, às vezes, que a pessoa vai lá e fala assim, uau, preciso de 3 containers aqui, uma roda gigante no Sena. Depois você não tem caminhão que leve esse cenário. Custa muito caro. Enfim, né? Para uma corpo vez de elenco muito grande. Ah, não, vamos ter que fazer um pocket. Não é o mesmo espetáculo. Exato. Hoje você... é artista, está artista. Você não tem outros meios de renda. Eu tenho nos trabalhos, né, comerciais... De audiovisual. De audiovisual, ótimo, basicamente. Não, é importante como pra gente... roteirista, enfim, produtor, publicidade. Sim. Alguns trabalhos. E as estratégias... E para compor essas estratégias de pagar boletos da sua renda mensal... Então, você consegue olhar para esses 2 campos. O campo do audiovisual comercial, brifado, e esse campo das artes. Ou tem mais coisa? Formação, por exemplo? Já deu aula, por exemplo?
Já dei aula há muito tempo, uns 4 anos dando aula em projeto social. Sim. Não é uma coisa que eu gosto de fazer. Experimentou e não é... Na época era bem gostoso, também foi uma transição. A minha transição de linguagem artística se deu, inclusive, durante as aulas. Não por conta das aulas, mas enquanto eu estava me transformando também. Eu comecei como professor de teatro e saí como professor de audiovisual. Terminei fazendo um curta com crianças. Incrível. Né? Então, E você enxerga a profissão artista, ou em algum momento você enxergou o seu trabalho artístico como um freela? Teve essa transição de, nossa, agora eu tô lá na Sabesp, tô fazendo umas coisinhas aqui de arte, freela, e deu uma mudança de chave ou não? Você sempre... Não, coisa da Sabesp era antes de começar a fazer... Ainda? Antes de fazer... Junto com a faculdade, era antes de fazer teatro, exatamente. Então você já viu aquilo eu estudava teatro, né? E o potencial de trabalho. Isso vai ser um trabalho para mim. Você foi construindo isso. Porque eu fui gostando muito, né? A grande questão, assim, eu entrei nessa para ser ator, né? Minha formação é de ator. Sim. Então eu só vislumbrava isso. Eu era uma pessoa que... Pô, eu quero atuar e nada mais. Eu nunca pensei em outra coisa. Mas aí a necessidade começa você falar assim, né? Mas aí contratar um diretor também não vai dar. Aí, então vai ter que dirigir. Vou dirigir. Aí começa a perceber que você fica manco ali atuando e manco dirigindo, porque você está fazendo as duas coisas. Então chega uma hora, você tem que decidir. Boa. E aí você fala, o que você prefere? Você prefere ir lá trabalhar como ator, e o trabalho de ator é um trabalho muito rigoroso? Sim. Ou você acha que você se dá melhor sendo um olho que pode ajudar os outros atores? E assim vai. Aí começou essa autoria. E falando de espaços agora, você, por trabalhar em audiovisual, imagino que a sua relação com as máquinas e tecnologias é o principal, não é tanto um espaço físico. Material mesmo, espacialmente falando. Como você lida com isso? Já teve espaços? Você já precisou alugar um espaço? Já teve espaços locados e está em casa? Onde você trabalha majoritariamente? Acho que depois da perda do espaço, que era assim, muitas salas, podia ser escritório, podia ser ateliê, podia ser tudo ali dentro, né? Inclusive um teatro. Eu acho que isso você se adapta ao não ter esse espaço, né? E durante muito tempo, inclusive assim, até 1, 2 semanas atrás mesmo, eu não me imaginava em espaço, apesar de ser um sonho ter um espaço. Só que teria que ser alguma coisa assim, Mega Sena, alguma coisa, né? Utópica, que assim, é isso aqui, tá num lugar utópico, tá. Então é legal. Ou não. É muito trabalho para isso, né? Sim. Mas aí, recentemente, começando a pensar na ideia de coletivizar o espaço, isso seria muito interessante. Mas depende de projeto, mesmo que não seja projeto de edital. Sim. É um projeto muito certo, muito Pessoas sério, envolvidas com projeto. Pensando, organizar e produzir isso. Mas respondendo a pergunta, eu me dou muito bem, assim, sabe? Sem esse espaço. Sim. Né? Sofro, né? Sim. Você pega aqui, eu tenho um quarto aqui que não dá para usar, porque só tem coisa que podia jogar fora. Só que você pensa, se jogar fora, amanhã vai precisar. Então deixa aí, é um entulho. O artista e seus acúmulos, sempre, né? Sempre. É recorrente isso na nossa vida. Eu que o diga. Caminhando na burocracia, espaço físico, custo fixo, boletos, empresa. Quando que você precisou, se você precisou, se tornar uma empresa? Quem te determinou isso? Foi o mercado? Foi um cliente? Foi mercado, o processo digitais? Você falou, opa, sem a nota eu não consigo continuar. Mercado. Acho que a partir do momento que você precisa inscrever num edital ou vender para alguma instituição algum trabalho, você só é contratado se você for empresa. E na época, por muita sorte, minha mãe também precisou abrir uma empresa como profissional autônoma. E aí ela falou, então vamos abrir uma em sociedade. E na verdade ela não era bem uma sociedade, né? Eu só tinha um nome na empresa, porque quem pagava as contas era ela. Sim. Então isso me permitiu ter uma empresa. Eu falei, nossa, mas era uma ME, né? Então assim, cada nota emitida era caro, né? Eu tinha que pagar pelo menos isso. A porcentagem. E até que
chegou no momento das MEIs, né? E aí é uma empresa, mas uma empresa individual, bem diferente. Que é bem mais enxuta e as menos, taxas menos burocrática. mais Você tranquilas. consegue ser seu próprio contador. Exato. Mais uma função. Né? Mais uma função. Vamos olhar para Rio Preto agora. Você... Como é ser artista visual em Rio Preto? Hoje, em 23. Eu acho que é igual ser qualquer artista de outra área. Será? É. Você é igual, é pintor e é igual um ator aqui em Rio Preto? Mais ou menos, sim. Acho que tem atores de níveis diferentes, acho que tem artistas visuais de níveis diferentes, acho que tem gente que tem alguns privilégios na vida, outros que não tem. Eu acho que, no todo, me enxergando no meio de tudo, sim eu acho que é sempre uma luta. Sim. Né? Acho que dificilmente você vai ter alguém num lugar que contínuo e bom e em pleno movimento o tempo todo. Acho que não, acho que é sempre altos e baixos. Sim. Acho que tem um fator aí que acho que é muito importante, que não é só o dos boletos, que é o fator emocional, o fator ansiedade. Então, eu acho que isso é humano, eu acho que isso é uma coisa muito... Sei lá, às vezes você faz um trabalho maravilhoso que você consegue juntar uma grana, vai trabalhar na TV e junta uma grana que corresponde a 10 anos de salário. E aí você tem uma depressão e tem que gastar tudo com um médico e com um remédio. E nesse meio tempo você tinha comprado uma casa e você perdeu ela. Então eu acho que é o tempo todo uma engrenagem de luta, de vício, de tristeza e alegria ao mesmo tempo. É de prazer, eu acho que... Se for você falar sobre a linguagem do áudio, né? Assim, a linguagem das artes visuais... Fala disso. Também é muito grande, né? Então, você fala artes visuais, né? Então, pode ser desde a escultura, da pintura, de muitas possibilidades, de muitos materiais, desde um papel machê. Não dá para comparar um papel machê com uma projeção multimídia numa árvore. São materiais diferentes de trabalho, né? Técnicas de trabalho. Mas como a cidade recebe e acolhe, por exemplo, essas diferenças? É possível perceber preferências, historicamente falando? Então, eu acho que sim. Eu acho que tem um público que gosta do tradicional, que gosta de uma vernissagem, um coquetel bem feito, num lugar asséptico, com ar-condicionado, e acho que tem um lugar que tem gente que vai, que frequenta, um lugar que não é tão asséptico, que é mais poluído, que não tem muita gente ali perto e não tem um coquetel. Eu acho que tem esses lugares, né? Mas não são... não existe uma demanda, né? Acho que para nenhum desses espaços existe uma grande demanda, não. Não, uma grande demanda não tem. Você tem amigos. Eu quero ver se você faz um trabalho aqui vindo de fora, quem que vai lá ver você? Sim. Acho que artista hoje é tudo. É verdade. Quem frequenta são os seus próximos, né? Os seus próximos. Você não mandar um convite... Mas mandando um convite, às vezes, a pessoa não pode. Ou tal. Eu acho que assim, é uma rede de pessoas que... eu sei quem que é, sim. Então acho que eu vou. Mas e se vem alguém que é... Ou a pessoa tem um nome, gente, eu não sei. Acho que carga histórica e cultural da vida social se aplica nas artes. Sim. E volta para aquilo que a gente falou da formação. Eu não me move ir pela arte. Eu vou pelo peso do conhecimento, do vínculo social, né, com a pessoa. A gente conseguir extrapolar isso. Sim. E aí vamos falar de circuito agora. Chamar de circuito, chamar de sistema das artes visuais em Rio Preto. Se a gente olhar para esses atores, por exemplo, instituição pública, instituições privadas, artistas, curadores, galerias, essa galera que forma esse circuito que nós nos identificamos e nos chamamos de membros dela. Isso existe em Rio Preto? Como você vê e quais as peculiaridades? Existe. Enxergo exatamente como numa metrópole. Só que diferente. É isso que eu quero. É esse diferente que eu quero. Acho que é Mambembe, né? Acho que...
a própria ideia da galeria, né? Ela não tem uma temporada, um horário de visitação, uma circulação de pessoas. A ideia da galeria, falando das artes visuais, ela não está ligada necessariamente a uma cafeteria ou um bar-restaurante que recebe público e por isso ela é bem movimentada, como nas metrópoles. A ideia de um marchand, de um curador, um diretor, um coordenador de um centro cultural, ele não está necessariamente ligado à arte, ele está ligado, às vezes, a uma questão política. Então, as funções existem, as cascas existem, o que não existe é muito o conteúdo disso. Tudo adaptado. Tudo adaptado. Tá ali, ó, o curador do não sei o quê. Tem. Quem que é o curador? Aquela pessoa lá que estava ali, que pôde fazer o que deu. Um professor que às vezes... E é genial. É genial. É isso mesmo. Mas tem. Mas não tem aquela formação. Sim. E, ao mesmo tempo, por outro lado, também não tem uma elite tão grande, uma elite tão alta. Consumidora. Não consumidora, produtora. Produtora. Não é tão alta. Aquela pessoa que não tem estrutura não está distante daquela que tem muita estrutura. Sim. Então também tem isso. Sim. Isso diferente das metrópoles. Sim, que aí é... Um artista que tem muita estrutura, Brutal. ele nem em São Paulo vive. Brutal. Ele nem no Rio vive, em BH. Sim. Ele está pelo mundo. Sim. Né? Ou ele é amigo de alguém que ele vai lá conversar, ou ele não vai. Sim. Ele nem conhece mais quem está produzindo. E assim, aí tem o fator também cidade e o fator cidade pequena também. Sim. Mas você não sente falta? Eu sinto falta, por exemplo, de alguns atores... Falando de comércio, né? O podcast é sobre dinheiro. Mas, por exemplo, o papel da agência, da galeria de arte. Não é? Essa função existe, ela migra para moldurarias, por exemplo. Para a pessoa física, muda para o arquiteto. O arquiteto acaba se tornando o curador, que indica obras... E as moldurarias e vidraçarias são os lugares de se ver a obra. O que você acha disso? Eu vejo muito ruído aí. Eu acho que tem muita boa vontade, inclusive. Acho que tem muita gente que tem muita boa vontade de trazer obras, de trazer espetáculos. Mas é só a boa vontade, porque a pessoa às vezes vai inaugurar um bar, um café, uma livraria, e ela fala, poxa, eu pensei em umas contações de histórias, umas projeções aqui nesse bar, ou numa intervenção, mas ela não pensou que custa, ela pensou só em aquilo acontecendo, sem né? orçamento. E aí você também se projeta naquele lugar e fala assim, poxa, que legal fazer isso aqui, mas como que funciona? Não, então, aí a gente tem que fazer uma parceria. A parceria é muito legal, mas precisa pensar na parceria no lado do artista também. Né? Porque assim, você vai vender coisas aqui, as pessoas vão vir aqui e você vai ganhar o dinheiro. E o artista não vai. Então, como que funciona a parceria? De um lado só. De um lado só. É exatamente isso. Nunca sobra a renda para o parceiro artista, né? Sempre o estabelecimento acha que está ajudando. Básico isso. Nas visuais, acho que principalmente, porque é mais fácil, acho que tem menos pudor. Um bar não chama uma companhia inteira de teatro para fazer uma peça de graça, né? Mas chama para expor um quadro ou ceder a obra. É nisso, acho que a gente fica mais frágil nesse lugar das visuais. Sim. Chamar para projetar. E você ainda leva seu equipamento, hein? Que eles não têm. Você leva o projetor, você leva a TV. Sim. Então, acho que a gente sofre mais com esse sem querer, né? Tudo leva para nos penalizar. Sim. Eu acredito. E nesse sentido, nesse contexto, qual é a sua relação com o público? Quando você circula a sua obra, ela está em exposição, como você vê nesses anos a conexão com o público? Não seja seus amigos, você consegue ainda falar sim, assim, né? Sim, pessoas outras. Sim. Nos últimos anos, eu venho enxergando assim, um nicho de pessoas que gostam desse tipo de trabalho. E isso é muito interessante, porque você tem retorno. Às vezes o retorno ele é simplesmente presença. Isso é incrível também. Sabe? Alguém que você não vê, às vezes, circulando em outros lugares, e aí você apresenta uma coisa, aquela pessoa está ali.
ela não é próxima de você. Você nunca Significa conversei muito. com essa pessoa. Incrível. Você fala, olha, é interessante. E aí, se eu pensar, Juni, que a cidade, que não é pequena, mas também não é grande, ela tem uma população muito pequena que frequenta um festival internacional, e aí fazendo esses recortes de obras contemporâneas, hibridismo de linguagem, pesquisa, é um público menor ainda. Mas nós temos público, sim. Sim. Não, mas não é muita gente. Aí tem outras questões, né? Como formar, como instigar outras pessoas e aumentar essa... E ampliar, esse isso. público. Mas uma relação legal. A fagulha, né? A faísca disso. Sim. Voltando às instituições privadas, a gente tem uma instituição aqui do Sistema S, o SESC, que está aqui desde 92. Como você vê a existência dele na produção de arte visual da cidade? Né? Ele influencia em todas as linguagens, acredito. E como, né, nessa história, como você vê a presença dele aqui, se ele influencia na produção cultural da cidade ou no oferecimento de produção para a cidade, vindo de fora, e se implica na produção do público, do poder público. Se você sente que, SESC faz, então não, deixa eu te fazer historicamente. Não sei como que eles veem isso, não, mas existe essa relação, né? O SESC e o SESI. E o SESI, recentemente, com a construção do teatro, ele está chegando também como player. Está chegando né? mais com exposições visuais, né? O SESI, assim, eu sempre enxerguei o SESI como um antro burocrático. Assim. Para mim, era o cenário do processo do Kafka, era o SESI. E continua sendo. Eu acho que só tem a perder, uma instituição péssima nesse sentido burocrático. Sim. Agora, é muito admirável que tenha uma unidade numa cidade como Rio Preto que traga coisas muito incríveis de se ver e de discutir e de fomentar o pensamento, coisas que você não poderia ver. Sim. Né? Às vezes é um bate-papo, às vezes é um espetáculo. Isso é incrível, tanto o SESI quanto o SESC. Então, assim, acho que o poder dessas instituições para a sociedade, para fomentar o pensamento e tudo que a gente está conversando aqui até agora, de público e de tudo isso, são elevadas com essas instituições. A Secretaria de Cultura não dá nem para falar, porque é uma verba muito pequena, né? Nenhum prefeito olha para isso. Então, eu acho que, assim, está fadada a ser uma cidade de cabeça pequena para o resto da vida. Para assim. sempre. Acho que sim, né? Porque o lugar da miséria parece que é bem calculado. Porque a gente também. podia ficar falando aqui da Secretaria de Cultura há décadas, em gestão, pós-gestão, mas o problema é anterior, né? É o orçamento. Né? Se o prefeito não... Seria incrível você ter lá uma verba coerente e falar assim, a Secretaria de Cultura enfia o dinheiro em qualquer lugar que não seja na cultura. Aí teria... a gente... Mas não dá para falar. Não tem. Né? E essas instituições são feitas e projetadas para a cultura. Né? Então, são os espetáculos, as exposições. Imagina, gente, você tem que ver... A Bienal é um suprassumo de arte. Numa edição boa, numa edição ruim, ela é um suprassumo artístico. De fomentar, de enxergar, de ver, de cruzar informações, pessoas... E um SESC trazer uma parte da Bienal para Rio Preto, você não precisar deslocar até... Cara, é uma coisa fascinante, assim. Às vezes a gente não dá nem valor, porque sempre teve, mas é muito legal. E a instituição SESC com o artista local? Como você vê essa relação? A sua relação com o SESC na sua carreira? Eu enxergo claramente que o SESC ele quer trabalhar com a formação do artista. Ele vai trazer coisa para você aprender coisas. Né? O SESC local ele não vai te contratar no valor mínimo, não, ele vai colocar o valor lá embaixo. Se você quiser vender para o sistema SESC, você tem que ir para outras cidades. Mas isso em tudo. Não é paradoxal isso? Claro que é. Aqui sempre devia ser. Não é para o ser artista da cidade devia ser, né, melhor vindo, né? Mas se for parar para pensar também, e esse paradoxal aí que assusta também, porque assim, eu preferiria circular melhor em todos os lugares do que só produzir aqui e ganhar pouco nos outros, entendeu? Claro. Então, esse paradoxo também é complicado. Mas
é uma relação bem difícil, né? Da cidade em si mesmo, o pensamento de cada uma delas, não só de Rio Preto, assim. Sim. É o santo de casa. Porque eu penso historicamente, assim, por experiência empírica. O Sesc 90, década de 90, década de 2000, ele olhava muito mais para o artista local. Então, é nesse sentido de comparativo. Se você pegar a programação e olhar, em visuais ainda, olhando por visuais, as outras áreas eu não vou... Eu tenho por sentir, assim, já teve dança, né? A dança já foi protagonista na cidade, com Olhar a Dança, um festival incrível, por exemplo. Mas nas visuais eu sinto que já houve mais atenção para se pensar programação com artistas locais. Pensar exposições, ou seja formativas. As formativas ainda acontecem, até mais ainda. Convidar você para dar uma oficina, curso. Agora, expor seu trabalho é quase zero hoje. Então, para mim, ficou uma diferença brutal, assim, do que às vezes tinha uma por ano, e agora não tem nada, só vem de fora. Né? Parece que a instituição cresceu tanto que ela criou uns protocolos que a agenda já está cheia 3 anos já à disposição. Né? Você já sabe. As exposições são 4 meses, 6 meses. E vem de outro Sesc, de outra unidade. Né? Então, para a gente refletir sobre isso, de como ela foi olhando cada vez menos para a cidade, para o seu artista local. Eu sinto. Eu não sei. Eu tenho um lado muito tranquilo com relação a isso. Às vezes eu penso... Assim, é que são várias questões, mas assim, às vezes eu penso na figura do programador ou da programadora. E eu me coloco naquele lugar. Sim. Então, se de repente, nesse momento, eu for chamado para programar um mês de eventos e tal, talvez eu queira olhar para fora da cidade. Sim. Naquele momento meu ali. Sim. Né? Agora, o que você fala é de um período maior. Né? Maior. E, por outro lado, também tem uma questão assim... sempre que vier uma exposição maior, ela não vai ser daqui. Né? Então, isso é uma questão também forte. Né? Pô, eu posso desenhar, construir, mostrar, provar por A mais B que vai ficar super incrível essa exposição e rica e maravilhosa, de uma qualidade técnica impecável. Exatamente. Tá aqui os projetos, aqui os croquis, a equipe de engenheiros que vai fazer... Tudo. Maravilhoso. A obra... Não acho que vai ser você, assim, morador daqui, sabe? Sim. Até porque tem essa coisa que acho que eles pensam, mas se você fizer, todo mundo vai querer fazer também. Eu não entendo isso também. Eu acho que, um outro artista fez. Pô, tá bom. Não sei, enfim. Eu não entro muito nesse mérito, porque eu acho que não me compete. Tá. Entende? Eu só sofro. Tá, porque isso me compete. Exato, é esse lugar. Não, é para a gente ficar pensando mesmo porque isso reflete a cidade, né? Só para pensar nessa coisa do macro, de como nós, artistas visuais, sentimos essa movimentação. Né? Nesse sentido, se de um lado a gente tem um poder público ultra precário, o respiro seria uma presença do Sistema S na cidade. Ela existe. Tá, aí não acontece, né? Então fica nesses... E nisso vai a cidade a trancos e barrancos a cada temporada, a cada ano, né? O artista visual vai. A gente está falando nessa de meios... sobrevivência. A gente está falando de meios de sobrevivência. Mas quando você tem o... Eu não vou lembrar o nome agora. O projeto Mola. Por exemplo. Idealizado pelo Lucas Bambosi e o Fernando Velasquez. Aquilo é muito genial, porque eles conseguem trazer a estrutura e o objetivo do Sesc. Formação. Que é a formação. É um pilar muito grande. E conclui contratando você para apresentar um projeto ali dentro. É o formato. Isso é incrível. Ideal. E aí você tem a possibilidade já de circular com isso depois. Com essa obra Você tem uma obra que nasceu dentro de uma instituição respeitada. Sim. Então isso é maravilhoso. Sim. Né? E outra coisa, né? Existe também uma demanda de artistas ali que trabalham em algumas áreas, então essas pessoas vêm diretamente num diálogo muito estreito. Fantástico. Atinge em cheio. Sim, o Cidade Inquieta também foi isso. Cidade Inquieta, do Danilo. Né? Os 2 projetos que... Danilo Oliveira, foi incrível. E é importante ver como elas foram transformadores para a cidade. Né? Isso acho que só reforça a importância de acontecer. Não todo ano, óbvio, não é isso, mas de... fomentar a cidade com isso, fomentar a cena com esse pensamento. A cidade é conhecida pelo Festival Internacional de Teatro, mas o que é um FIT perto de um
Breu, da última edição do Breu. Sim. Nada, gente, não é nada. Porque não é só pelo tamanho, mas é pela potência que foi aquilo. Sim. De ocupar todos os cantos da cidade com arte contemporânea de várias formas, sendo uma grande vitrine do mundo, assim. Sim. É incrível aquilo. Foi. Paradoxos, Rio Pretinho. Vamos seguir. Fomento. Vamos falar de edital Nelson Seixas. Como você olha esse edital? Como você... Porque é complicado, né? A única política cultural da Secretaria, a gente já falou desse gargalo de não ter dinheiro, e a Secretaria acaba destinando boa parte ou mais da metade dos seus valores para o Nelson. É o que temos que agradecer por tê-la. Como é que é? Como você vê? Quais são as sensações sobre o Nelson? Você faz uso? Você se apropria desse instrumento? Como é que é a sua relação com os editais na cidade? Eu acho que, de certa forma, o fomento é meio assim, é o que dá para ter, sabe? E aí ele corresponde a ser quase que o único investimento em cultura é o fomento, né? Uhum. Formação não está tão... Me pergunto, assim, se não teria formas de a gente fazer outros projetos de financiamento também, tão ricos quanto você receber um valor. Custa mais caro, por isso que não tem, né? Programa de intercâmbio, programa de residência. Caramba! Você imagina se a gente não tivesse um SESC aqui, ou a tentativa de um PROAC para trazer alguém para trabalhar? Da onde? Cara, a cidade vai ficando seca. Você não sabe o que está sendo pensado, conversado. Sim. Tem produções aqui que, gente, a gente precisa de arejamento, né? E assim, não é pegar 7 mil reais ou 20 mil reais que vai mudar alguma coisa estruturalmente, né? Como fica a produção mesmo da cidade? A produção em termos do pensamento. Eu acho que isso tem que ser pensado. Sim, discutir, faz parte de discutir dentro dessa verba que tem na pasta de cultura. Sim. Que é o que dá para fazer. Não sei. Tem alguma pergunta assim, mais específica dentro do... Sim. Você participa dos editais? Participo. Você tem sido selecionado e produz via edital? Sempre fui selecionado. Na última edição eu não fui selecionado. O que eu não acho uma coisa... Eu acho... Tá tudo bem. Eu acho que assim, são muito poucas vagas. Então alguém vai ser selecionado. Enfim, acho que é assim que gira as coisas. E é essa relação, né? É um dinheiro pequeno para muito pouca gente, né? Sempre vai ser isso. É igual o PROAC também, mesma coisa. Um dinheiro... Na verdade, o PROAC tem um problema, né? Ao longo dos anos, ele vem aumentando o valor e mantendo o número de vagas. Meu Deus, por que isso? Por quê? Você tinha 100 milhões, agora você tem 400 milhões. E são 10 a 20 vagas, dependendo do edital. Concentração de renda. Falo, mas, meu Deus do céu, mas não dá para pulverizar mais isso para mais pessoas? Cara, que seja um projeto de 50 a 100 mil. Não, eles querem um projeto de 200 mil. Exato. Eu falo, poxa, é ótimo de fazer um projeto de 200 mil, é um sonho. Só que muito pouca gente vai ganhar. A gente está falando de um Estado. Não resolve imediato do artista, né? A precarização do artista. De certa forma, o Nelson Seixas, de certa forma, né? De certa maneira, ele vem atendendo uma demanda, né? A classe artística que falou, não, a gente quer prêmios menores, a gente quer ter a oportunidade de ganhar. Sim. Eu acho, na minha opinião, que toda reivindicação coletiva é muito válida. Sim, aí é legal falar do conselho, não é? Acho legal... Com certeza. Não é? Essa relação... O papel do conselho é determinante. Nos últimos 3 anos... Não, a gente virou uma chave. Tem mudado. Virou uma chave, né? Sim. É um marco, com certeza. Não ter o conselho, imagina. Continua obscuro a forma como a Secretaria trata as coisas e faz os seus editais, sem nenhuma clareza. Tem uma reunião, você vota um monte de coisa que eu não vejo sentido, o edital sai de outro jeito. Você fala assim... Por que eu fui lá votar? Por que me chamaram? E para votar num formulário. Eu falei, não. Eu acho bastante obscuro. A forma de pontuação, obscura. Não está claro como aquilo é computado.
Mas, enfim, aquilo tá lá, e, enfim, como é que tem, né? Não sei, futuro, pode não ter. É um futuro, é a possibilidade do futuro mudar. É desesperador. Né? Porque antes nem isso a gente conseguia. Né? A presença social da comunidade vai dar uma alteração nas coisas. Vamos falar agora de espaço. Não, de dívidas. Qual é a sua relação com dívidas? Você é uma pessoa que se endividou, se endivida para crescer, se endivida por conta da precariedade. Como é que você lidou com isso? Eu sou uma pessoa que desde sempre, assim, eu não consigo fazer dívida. Eu, assim, na medida em que eu posso, eu não faço. Sim. Né? Então, eu não tenho muito... Geralmente, eu trabalho para ter uma reserva para quando eu não tiver um Nelson Seixas, por exemplo. Está preparado. De certa forma, tá tudo bem. Eu preciso arrumar trampo, eu preciso arrumar trabalho. Lógico. Mas não é um desespero. Sim. Né? Até porque é uma competição. Até porque eu nunca sei se vou ganhar, né? Não importa o PROAC. Você está sempre exato, você está sempre em stand-by, né? Não dá para depender de uma coisa que é um concurso. Não pode depender disso, né? Um prêmio, gente. Não é bem assim. Então, eu procuro sempre ser uma pessoa mais precavida. Sim. Que é uma disciplina e um preparo. Demanda Exatamente. isso. Você tem, você gasta. Você não tem, então não gasta. Porque é importante ouvir isso de um artista. Né? Porque as pessoas acham que nós acordamos, temos delírios, devaneios e criamos e tudo é bonito e maravilhoso. Quem trabalha com audiovisual é uma coisa extremamente ligada a equipamento, a tecnologia, de certa forma. Né? Você está trabalhando com uma câmera, você está trabalhando com um microfone, você está trabalhando com um monte de equipamento. Sim. E esses equipamentos, cada vez mais, assim como tudo na vida capitalista, eles a cada dia são defasados, né? Então você está sempre trocando, eles vão embora mais rápido. E assim, você está sempre querendo atualizar também, né? Isso tem a ver com o mercado. Aquela câmera, vou gravar com essa pessoa aqui porque ela tem um equipamento melhor, vai me oferecer uma imagem melhor. Então tem tudo isso. Em tempos em que você não tem um projeto, não ganhou edital, não tem a verba, não tem como comprar. Então, é isso. Afeta. Não tem como, tem que fazer com o que tem. Ganhou alguma coisa? Então tá. Então vamos investir agora numa lente, vamos investir agora num não sei o quê. E é legal ouvir isso, porque quando você ouvir os episódios com outros artistas de outras linguagens, né, vão ver as necessidades e demandas de cada um, né? Como isso pega de cada um de um jeito, né? Como vai atinge a todos, né? Essa é a grande questão. Vamos falar de espaços. A gente falou do circuito desses atores, que a gente enxerga esses atores. E quanto a espaço, que também acaba tocando em circulação. Mas eu parei uma coisa assim, antes. Fala. Tem uma relação também de você chegar naquele vermelho ali. Você estava falando da dívida, né? Boa. E isso acontece, né? Isso acontece. Mas aí, você não tem o projeto do edital aprovado, você não tem o outro edital, você não tem nenhuma luz no fim do túnel. Você fala assim, e agora? Né? E aí é onde surgem outras coisas. E aí surge uma criatividade que não é uma criatividade meramente artística, é uma criatividade estrutural. Lógico. Eu já tava chegando novembro, dezembro, e eu não tinha mais a menor possibilidade de pagar as contas. Era CPFL e aluguel. Eu não tinha mais essa possibilidade. E não ia entrar nada. Não tinha nada. Não ia chover. Ninguém ia me ligar do nada para falar. Então eu falei, já sei, eu tenho umas telas aqui, eu vou pintar e eu vou levar para minha família e ver se eles não querem comprar. E da mesma forma, sei lá, você vai, pega essas telas, enfia em algum lugar, oferece para amigos. É isso. Você se vira. Estratégias. Se vira uma coisa que você não faria. Sim. Né? A necessidade te faz se mexer. É isso. Ótimo. Me fala de lugares. Como você qualifica os lugares de exposição da cidade? Privados ou públicos? Que também ajuda a gente a pensar esse circuito, né? Eu gosto muito de lugares. Muito, muito. Eu qualifico, geralmente, sempre muito bem. Desde um lugar como um Sesc, um lugar como a Casa de Criar, um lugar como a RoboArte, lugares que às vezes nem são exatamente, né, um espaço de exposição oficial, mas às vezes é um espaço de transformação, um ateliê que se transforma numa exposição. Naquela noite. Eu acho isso muito bonito, né? Para mim, às vezes, aquele mal cuidado é uma instalação muito bonita, né?
Acho que talvez a relação do espaço privado, do particular, ele esteja mais ligado ao gerenciamento, né, como um todo, né, para que aquilo viva, para que aquilo se prospere, né? Mas basicamente eu gosto muito de assim, visitar espaços. E a existência desses espaços particulares, você acha que é um fenômeno, um efeito da falta de espaços públicos? Você associa? Como são os espaços públicos de Rio Preto? Temos? Não, com certeza, né? Com Temos? certeza. Onde? Não, eu quero dizer assim, se que você... é associado, sim, sim, claro. Claro. Esse caos, né? Você tem 20 artistas visuais na cidade. Se esses 20 artistas, eles se apresentam constantemente nos espaços públicos da cidade, por que eles vão interromper essas apresentações para criar um espaço deles? E custo, e tempo. Com custo, com tudo. Não sei por quê, não sei, só... Pode ser também. Uhum. Né? Apresentam tanto que tá tão legal que, pô, de família, né? Ó, minha vaga está garantida, eu vou fazer mais um. Pode ser. Mas é mais difícil, né? Eu acho que surge dessa necessidade mesmo, de ocupar essas lacunas aí. E aí entra num detalhe que eu estou trazendo para as conversas, que é uma personagem que são os shoppings, que acabam ganhando um protagonismo como espaço de exposição na cidade. Se você concorda com isso e como você vê expor em shopping, termos shoppings, porque a precariedade é tanta, eu sinto que eles, né, acabam sendo os lugares principais, que o poder público não faz o seu papel, a galera independente, particular, faz a duras penas, sem o fomento, o investimento, e aí temos uma estrutura que tem um lugar, uma potência, não é para aquilo, na minha opinião, mas criou-se o hábito na cidade de ter exposição. Como você vê isso? Eu associo isso a evidentemente, é um centro hiper comercial, mas o que não é. Então eu jogo fora essa informação. Tá. Eu associo isso a um contingente muito grande de pessoas. Tá. Eu acho isso maravilhoso. Então, assim, qualquer exposição cultural que tenha no shopping, eu acho maravilhoso. Mas eu acho o mínimo. É o mínimo. É muito mínimo, sabe? É devolver cultura no centro comercial, mas assim, é minimamente. Acho que o que o shopping acaba fazendo é o mínimo do mínimo. Ele poderia fazer mais, você acha? E tem outra coisa, né? A gente está falando de cultura. E assim, tudo bem, entende? É o mínimo, tá tudo bem, é legal. Que legal que tem, podia não ter. Podia ter um monte de coisa, um monte de produto ali para vender. Sim. Não que essas obras que vão não sejam produtos para vender, mas ainda é cultural. Mas arte não tem. Então não adianta também a gente construir um monte de espaço público de galeria e trabalhar só com a cultura. Porque a cultura, ela me parece que é mais cristalizada, mais tradicional, mais formalizada. É um entendimento de a peça cultural, né? A música cultural. Eu quero ver você fazer um show ali de música experimental, por exemplo. Pô, e aí? De trazer um pianista que coloca cera, né, que endurece as teclas ao invés de tocar, uma performance, o lugar do risco, o lugar de fomentar mesmo o pensamento. Então, esse lugar não existe. Existe um lugar cultural, mas da arte, não. Sim. Então, pô, eu fico me perguntando assim, custa muito caro a prefeitura ter uns 3, 4 lugares desse com exposições itinerantes? Quantos artistas não passariam por esses lugares no ano, por exemplo, com obras individuais ou com séries e uma pessoa ali para, né? Enfim, não sei, não acho que seja tão também não complicado assim, mas não tem. E aí a gente fica refém do shopping. A cidade, eu penso, fica refém desses espaços do shopping, né? Que são protagonistas em fluxo de público. Que para mim é um ruído, assim, não sei. O que me preocupa no shopping é essa relação obra-espectador. O shopping cria o que me preocupa no shopping é a relação... O que o proprietário do shopping quer ali dentro, né?
E o shopping Comércio. é dele. Então, Comércio, assim, é por isso que eu falo assim, uai, o shopping é dele, ué, a bola é minha, mas o shopping não é público, gente. A gente tem que olhar para o negócio Sim, daquele exatamente. e fazer acontecer uma coisa daquela no outro lugar, sabe? Eu acho que é isso. Se a gente olhar para frente agora, problemas e desafios enfrentados por nós artistas, o que você vislumbra, o que você sente nos próximos... Ano que vem é um ano eleitoral. O que você vê nos próximos 5 anos? O último dessa gestão e os 4 futuros. Eu torço só. Choremos agora. Eu torço. Não sei se consigo esperar nada, não. Eu imagino o pior mesmo, assim. O pior, eu imagino gente se ferrando, assim, e sendo um caos. Bem péssimo mesmo, assim, sabe? Uma miséria aumentando muito grande, de uma forma horrível. Tudo que a gente está conversando aqui, eu imagino o oposto. Tipo, Sim. o que já tem que não é suficiente, a gente vai fechar. Piorar muito. Não sei, sempre imagino isso, assim. Tá. Quando você começa, algumas pessoas falam assim, mas os candidatos são esses. Eu falo, nossa. E você sente que isso vai afetar a sua produção? Ou você sente... Eu Você é não inconsciente, sei, né? tipo, eu continuo produzindo? Eu não sei. Ainda não sabe, não. Não te deu um... Não. Às vezes você brocha, né? E às vezes você cai, né? E às vezes você usa aquilo como um grande fomento, um grande estímulo, Exato. né? E você triplica a sua produção. Exato. Eu acho que é muito relativo isso, né? Como que você está, como a cabeça está. Acho que é o tempo todo. Sim. E às vezes é de dia para dia. Não tem um momento, né? A gente né? está aqui agora, amanhã pode ser, né? Outra sensação, outro sentimento. Essa Sim. conversa eu podia estar com... Falar tudo ao contrário. Ao contrário, sim. E para concluir, o que você acha dessa pesquisa e da gente conversar, trazer artistas para conversar sobre essa vida real, vida material de um artista visual numa cidade média como Rio Preto? O que você sente dessa exposição, dessa pesquisa, dessas perguntas, de estar debatendo esse tema? Acho que é cruel, porque me coloca no lugar como se eu tivesse respostas de coisas e não tenho respostas. Mas a pergunta vem e aí eu fico me avaliando como se... policiando não, porque eu tô falando. Tá. Mas eu consigo me enxergar falando, tipo assim, nossa, quanta certeza, né? Tá, sim. Nessa boquinha sai coisas que parece que você sabe. E eu não sei o que eu tô falando. E a certeza do agora, sim. Eu não sei, sabe? Não tá no lugar de falar besteira ou não, não é isso. Sim. Parece que você fala uma coisa, enfim, acho que... Então, assim, é cruel, né? E, assim, é uma exposição que você fala, uau. Agora, o projeto, a discussão, é a grande dúvida, né? Como que você vai... como que chama? Tabular isso. O que vai... como isso aparece? Sim. E a quem serve? Sim. Isso serve a quem? Ao público? Ao próprio artista? Ao poder público? Sim. Para onde isso vai? Sim. Aí eu acho uma riqueza, eu penso nisso. Né? Quando a gente está na academia, fica muito na torre de marfim, isolado, a academia se julga mais superior e aí se isola. Eu acho que esse podcast é uma maneira de tirar da academia e levar para o público, trazer para a sociedade. Né? Então vai servir tanto para artistas, eu sinto, como para a sociedade aproximar e entender a gente, né? Mas entrar um pouco dentro da nossa cabeça e falar, olha, eles trabalham mesmo, eles sofrem, né? Ou não, porque não dá ou também. achar que não? Fala assim, nossa, quer dinheiro ainda. Sim. Pô, gente, além de não fazer... Como que pode, né? Não trabalha e ainda tá pedindo. Que dia que eles gravaram? Não é possível, porque assim, olha só, eu tô aqui numa empresa, fazendo acontecer, dando um ralo do caramba, e a pessoa tá pensando em papel machê, gente. Entendi. Ainda quer dinheiro, falando de dinheiro, que a prefeitura não dá dinheiro pra eles. É verdade, tem um outro lado. Tem outro lado? Sempre tem. Sempre. E outro lado é muito maior que a gente imagina. Sempre. Se fosse menor, a gente tava muito bem. Cheio não de público. Não teria esses problemas. E seria outro tema. Outras perguntas. Gratidão, Jeff. Valeu, obrigado pelo convite. Tamo junto e até o próximo episódio. Até o próximo.